Enquanto eu não fizer nada acontecerá. Se eu não estiver envolvido, como alguém me ouvirá? Enquanto houver a fome, injustiça e dor, nada do que eu cante terá valor. É tempo de calar meus valores arrogantes, de voltar ao primeiro amor. Não há mais como estar distante do grande mandamento que Jesus me inspirou a cumprir. Quero avançar, abandonar o meu discurso e viver o que eu cantar, e voltar ao meu percurso de me aproximar da grande vontade de Deus. Enquanto eu não fizer nada, nada sou se eu não estiver envolvido. Não tenho valor enquanto eu não fizer nada, nada, nada sou se eu não estiver envolvido. Não tenho valor. Aleluia! Enquanto eu não fizer nada, nada acontecerá. O amor não pode ser apenas de palavras. O amor precisa envolver o engajamento, a ação. Que Deus possa nos abençoar na prática do amor em nome de Jesus. Meus amados, nós vamos compartilhar aqui a palavra de Deus nessa noite. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, no versículo 1 até o versículo 3. E depois eu preciso da tua paciência, porque nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 32. Então acompanhe comigo a palavra de Deus em Lucas 15, versículo 1. Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe o anel do dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado,
comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Nessa noite, eu quero compartilhar com você uma reflexão do Evangelho de Jesus, uma parábola que ele está contando para um público presente, ao qual nós temos o costume de imaginar que trata-se de uma parábola onde Jesus queria trazer uma mensagem romântica, uma mensagem que trouxesse uma emoção nos ouvintes, uma contrição, né? A gente tem uma ideia da parábola do filho pródigo, de que Deus simplesmente recebe as pessoas de volta, independentemente do que elas fazem, né? Como se a parábola fosse contada para afagar os corações daqueles ouvintes. Mas se você reparar, o versículo 1 está dizendo que Jesus estava recebendo publicanos e pecadores que vieram para ouvi-lo. E depois, no versículo 2, murmuravam fariseus e os escribas, que eram os líderes religiosos daquela época. Eles ficavam entre si dizendo: olha, ele está comendo com pecadores, ele fala com pecadores, ele recebe pecadores. Então Jesus, naquela hora, ele conta uma parábola citando 2 filhos. E quando ele vai citar cada um, ele busca, com esta parábola, ofender cada um deles. Na verdade, essa parábola, ela veio para desconstruir as categorias humanas e naturais que nós construímos numa tentativa possível de uma relação com Deus. A maneira de lidar com o pai do filho mais novo era tão equivocada quanto a maneira de lidar com o pai do filho mais velho. E aqui nós temos, então, 2 grupos distintos apresentados nesta parábola. Nós temos o irmão mais novo e o irmão mais velho. Cristo está falando aqui, quando ele fala do irmão mais novo, ele está dizendo aqui dos publicanos e dos pecadores. Quem eram os publicanos? Eram aqueles que cobravam impostos, eram coletores de impostos. E eles trabalhavam para o Império Romano. Eram judeus de nascença que abandonaram a religião, abandonaram a vida religiosa, abandonaram a tradição religiosa e passaram a viver a sua vida distante desse contexto, servindo ao Império Romano e muitas vezes sendo injustos na cobrança de impostos. Eram homens corruptos, eram homens dados a práticas criminosas. E quem eram esses pecadores na parábola? Eram aqueles que cometiam diversos pecados, quebravam os 10 mandamentos de várias formas. Eram adúlteros, eram ladrões, eram assassinos, cobiçavam a mulher do próximo, eram violentos, eram pessoas que viviam na margem da sociedade religiosa, viviam num contexto de exclusão social, principalmente porque o destaque naquela região a proeminência era dos fariseus e dos escribas. Eles eram famosos, eles usavam roupas que chamavam atenção, eles oravam em voz alta em praça pública, eles eram pessoas respeitadas, pessoas temiam, ficavam em pé quando eles chegavam, eram homens que eram tidos como as mais altas referências e a mais alta classe social daquela época. Então, os excluídos estavam se aproximando de Jesus. Os marginalizados eram atraídos pelo ensino de Jesus. E os fariseus e escribas, os líderes religiosos,
Os moralistas religiosos estavam de fora, ali de longe, apenas olhando e murmurando. Então nós vemos aqui que quando Jesus cita o irmão mais velho, ele está citando os fariseus. Quando ele cita o irmão mais novo, ele está citando os pecadores. E aí você vê na parábola que o irmão mais novo, ele arranca tudo do pai. O irmão mais novo, ele pega o que é direito e vai embora. E o mais velho, contudo, ele vive uma obediência e servidão que são exemplares na presença do pai. Um decide deixar a casa do pai e o outro permanece na casa do pai, obediente, cumpridor da lei. Um é irresponsável, imaturo, cheio de si, ingrato. Só que eu reparei que o outro também é. Veja bem, eu quando li essa parábola pela primeira vez, eu era criança, eu li a Bíblia desde criança. E quando eu li essa parábola, eu percebi que o filho mais novo saiu, depois ele foi recebido de volta. E o mais velho ficou indignado. E na época que eu li pela primeira vez, eu fiquei também indignado. Porque, poxa, recebeu de volta de uma maneira tão, né? Foi tão gratuito, foi tão fácil. Então eu meio que dei razão ao irmão mais velho. Aí passaram um tempo, lá para 2010, eu comecei a ouvir o pastor Neil e outros pastores que eu tinha como pastores virtuais. E o pastor Neil, em especial, pregou uma mensagem chamada O Perigo da Religião, onde ele faz uma abordagem explicando quem era aquele irmão mais velho na parábola, falando desses religiosos hipócritas, desses que, mesmo estando na casa do pai, viviam alienados dele, distantes dele. Foi quando eu comecei a perceber que os dois ali tinham algum problema. Ano passado eu li um livro chamado Deus Pródigo, do Tim Keller. E eu fiquei impressionado com a abordagem que foi trazida nesse livro. Porque, gente, a verdade é que ambos aqui na parábola carecem do amor do pai. Ambos carecem de ouvir o que o pai tem a dizer. Eles só estão em lados opostos. Eu vejo aqui que o grupo do irmão mais novo, na verdade, não apenas representa os publicanos e pecadores, né, as pessoas que estavam presentes ali assentadas para ouvir Jesus, mas eu acredito que esse irmão mais novo, ele representa um tipo de coração, uma pessoa que, de uma certa forma, decidiu, a despeito de um dia ter tido alguma experiência na casa do pai, ou seja, em algum momento da vida teve alguma comunhão com Deus, mas ele decide por si mesmo se afastar geograficamente, inclusive, da presença do pai. Então eu vejo que é um tipo de pessoa que decidiu viver os prazeres distantes do pai do que obter as alegrias, a bênção da comunhão do pai. Eu vejo que esses do irmão mais novo, esse grupo, são aquelas pessoas que desejam o amor do pai, mas sem a necessidade de obedecê-lo. Portanto, eles construíram para si um Deus segundo o próprio coração. Olha, se Deus existe, ele vai compreender que eu estou vivendo segundo os meus princípios e valores pré-estabelecidos, né? O Deus do irmão mais novo é um Deus, portanto, relativista. É um Deus que te ama, mas não exige nada de você. Não exige de você uma identificação relacional. Ele simplesmente é um Deus que não existe, é um Deus falso. Porque, meu amado, na Escritura, o nosso Deus é amor e nosso Deus é santo. O apóstolo João vai dizer, Deus é amor. Mas na carta de Pedro vai estar escrito, sede santos, porque o nosso Deus é santo. Replicando uma palavra da lei em Deuteronômio. O Deus das Escrituras, ele não é apenas amor, ele é também santidade.
E esse Deus que é santo, a santidade e o amor são atributos comunicáveis de Deus. Há atributos que são incomunicáveis. Quais são? Onipresença, onisciência, onipotência. Deus não pode comunicar ao ser humano, porque isso é o que lhe torna singular do ser humano. Agora, há atributos de Deus que são comunicáveis a nós. O amor e também a santidade. Então você veja, o Deus verdadeiro não pode ser apenas amor, porque, na verdade, os dois atributos, eles, apesar de serem distintos, eles estão unidos. O amor de Deus revela a sua santidade, e a sua santidade é amorosa. Na verdade, não tem como dissociar uma coisa da outra, porque elas estão unidas, ainda que sejam distintas. Deus é amor e santidade. E a relação com Deus verdadeira é uma relação de amor que desemboca numa vida santa. Mas o irmão mais novo, ele tem um coração que não quer viver submissão, que não quer viver debaixo de um senhorio, de alguém sobre ele. Por isso, ele vai e deixa tudo para trás. Agora, quando você vê o grupo do irmão mais velho, nós também não devemos pensar que é apenas o grupo dos fariseus que está sendo ali representado, mas também um tipo de pessoa, um tipo de coração que se orgulha da própria retidão. São pessoas que desprezam aqueles que vivem numa condição mais liberal, que desemboca numa vida libertina. São pessoas cheias de justiça própria e que não conseguem compreender as dimensões reais do amor do Pai. Então, um não conhece o amor do Pai e vai para bem longe da presença do Pai. O outro está na presença do Pai e não reconhece o amor do Pai. Ambos, portanto, estão perdidos. Então, essa parábola não é uma parábola para afirmar o irmão mais novo. Essa parábola, na verdade, é para ofender o grupo do irmão mais novo e do irmão mais velho. Publicanos, pecadores, fariseus e escribas ficaram ofendidos com aquela parábola. Porque Jesus desconstrói toda a ideia deles de salvação por conta própria, por si mesmo. Mas havia uma diferença, irmão. A parábola diz que o filho mais novo, apesar de ter se distanciado do pai, porque, na verdade, quando você decide se distanciar da presença de Deus, a sua vida vai desembocar, de uma certa forma, ela vai culminar numa vida entre os porcos, uma porcaria de vida. A pessoa que vive fora da presença de Deus, fora dos princípios e valores do Evangelho, é uma pessoa que vai necessariamente sofrer da solidão, da angústia de viver alienado do Pai e não tendo o amor dele e a proteção e a presença e a alegria dele em seu coração. Mas esta pessoa, curiosamente, ela tem a possibilidade da redenção, ela tem a possibilidade de reconhecer que ela está numa condição ao qual não alegra o seu Criador, o seu Pai. Ele percebeu, cara, eu estou comendo entre porcos, eu comia pão. Eu me assentava à mesa. Poxa vida, eu perdi tudo. Né? Porque você sai, está com grana, todo mundo está à sua volta. Nós valemos pelo que temos na sociedade do antigo Israel e na sociedade de hoje. Enquanto tem dinheiro, a mesa está cheia de cerveja, todo mundo está à sua volta, as meninas estão lá, né? Você tem grana, está tudo certo. E você vai perceber que na nossa leitura, o filho mais velho, ele vai reclamar isso. Esse teu filho gastou tudo com meretrizes. Meretrizes são prostitutas. Ele caiu num ciclo, num abismo que levou a outro abismo. É bebedeira, é orgia. Isso é o fruto da imaturidade. Eu percebo, Enoque, que aqui é o retrato do adolescente. Dessa geração. Essa geração é uma geração de irmãos mais novos. Geração de adolescentes e de jovens. São inconsequentes, irresponsáveis, porque entendem que já podem viver uma autonomia sem receber sobre si nenhuma autoridade, nenhuma liderança. Não, pai, me dá o que é meu, que eu vou viver a minha vida. Eu quero viver a minha vida. Só que quem vai para esse caminho
Não tem jeito, vai viver uma porcaria de vida mesmo. Não vai ter como escapar disso. Só que ainda há uma possibilidade de um retorno. Você percebe que Jesus está mostrando aqui aos ouvintes, pelo arrependimento do irmão mais novo, que os publicanos e pecadores eles estavam mais próximos do reino de Deus do que os fariseus e escribas. Você vai perceber que os publicanos conseguiam fazer um real autoexame que os habilitavam a ter uma experiência com a graça do Pai. Só que o filho mais velho não. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você está vivendo uma vida distante do Pai, no fim das contas, você sabe o que há em seu coração, você sabe que você não é plenamente feliz e nunca será. Bebida alguma vai te tornar plenamente feliz. Relação sexual irresponsável alguma vai te suprir. Contexto de violência, de ódio nenhum vai te tornar um alguém melhor. Então você, em algum momento, você pode cair em si. Porque, gente, quando eu sei do meu problema, eu consigo buscar uma solução. Agora, quando eu não sei do meu problema, como é que eu vou mudar? Qual era o problema do fariseu e do religioso daquela época? Eles se achavam justos. Eles se achavam pessoas morais, pessoas corretas, pessoas boas. Então, a Bíblia mostra que o pecado da promiscuidade do filho mais novo não era tão grave quanto o pecado da obediência do filho mais velho. Porque, de alguma forma, quando você sabe que você é mau, você está no caminho do arrependimento, você está no caminho de encontrar a graça. Agora, quando você acha que você é bom, quando você começa a se comparar com os outros e se considerar superior, aí você acaba entrando num auto-engano que pode ser uma avalanche existencial e te tornar cada vez mais distante, mesmo às vezes vivendo no contexto da igreja. Então, o filho mais velho, ele começou a revelar, quando o filho mais novo voltou, o que havia em seu coração. Senso de justiça própria. Ele não tinha alegria na salvação do seu irmão, porque no fim das contas ele não tinha alegria na sua própria condição diante de Deus. A obediência que movia o fariseu ou o filho mais velho era uma obediência movida pelo medo. Eles obedeciam para não serem punidos. Tem muito cristão que obedece ao pai com medo de ir para o inferno. Só que, meu irmão, isso é infernal. Obedecer ao pai por uma obrigação religiosa é uma das maiores bobagens que você pode cometer na vida, porque vai cegar os seus olhos, você vai se achar uma pessoa justa. No entanto, você ainda não conhece o amor do pai na profundidade. Quando alguém é salvo por Jesus, a primeira marca de alguém que encontrou salvação é enxergar a si mesmo. É um olhar para si, é um cair em si. Os publicanos, representados pelo irmão mais novo, caíram em si e se aproximaram de Jesus. Eu quero dizer que o reino de Deus não é daqueles que se acham bons. O reino de Deus é daqueles que sabem que são maus. E aí, meu irmão, quando você tem uma experiência com a graça de Deus, com o perdão de Deus, você não consegue se orgulhar disso. Você consegue ver a possibilidade de salvação de qualquer ser humano. Você tem um olhar para o excluído, você tem um olhar para aquele que tem uma vida completamente antagônica àquilo que Deus ensina em sua palavra, e você olha para ele e vê a possibilidade, você crê na sua conversão. Agora, um fariseu, alguém que está entupido pela religiosidade, aquele que se acha justo e melhor e mais moral do que os outros, e superior aos outros, esse não crê, ele fica no portal da salvação dizendo, esse pode entrar e esse não pode entrar. Eu te pergunto, será que a sua igreja
é um lugar onde a mensagem que se prega atrai os pecadores, os publicanos, os coletores de impostos, os corruptos, aqueles que estão vivendo num contexto de maldade e perversidade, ou a tua mensagem só atrai aqueles religiosos morais bonitinhos, mas que não conseguem mais perdoar, não conseguem mais amar, servem por obrigação, fazem tudo por causa de uma manutenção do espírito religioso que há em seu coração, uma manutenção da sede de poder e de popularidade vazia, que não passa de autoafirmação e não passa de alienação de Deus. Quando você recebe a graça do Evangelho, você se enche de alegria, uma alegria na salvação, que te enche de uma humildade do Evangelho, que te faz olhar para o próximo com misericórdia. Eu imagino aquele filho mais novo, eu imagino ele voltando para o pai, já com o discurso pronto, esperando o pai já falar para ele, olha, você nem chega aqui. Mas aí o pai faz tudo diferente. Não, vem cá, corre, abraça, beija, coloca vestes novas, coloca um anel, coloca uma sandália, prepara um novilho e faz um banquete. E o filho entra no banquete do pai. O filho mais novo entrou no banquete do pai. O filho mais novo sentou à mesa com novas vestes, com um anel no dedo, com uma sandália nova, com a dignidade devolvida, com a filiação, com o título de filho devolvido. E ele olha para aquilo ali, eu fico imaginando, só imagina, é uma parábola, eu consigo imaginar essa história. Eu fico imaginando o filho mais novo olhando as pessoas celebrando o pão na mesa. Ele olha para trás, ele lembra que ele estava desejando a comida dos porcos. Quando você tem uma experiência com a graça de Deus, você lembra quem você era, a sua condição diante do Pai. E você percebe que você só está ali porque Ele te amou primeiro, porque Ele foi na sua direção, porque a graça tomou a iniciativa, a graça do Pai. E aí você, debaixo da graça, você percebe que não há mérito nenhum ali. Você percebe que não merecia estar ali. E você só pode ser grato. O fruto da conversão, de uma vida transformada pelo Evangelho, é gratidão, é alegria. Você tem uma alegria na graça, no perdão do Pai. Você tem uma alegria de ver que Ele tem um sorriso enorme por te ver ali. Você estava morto e foi ressuscitado. Estava perdido e foi achado. Agora repara que o texto mostra que quando o filho voltou, o som da festa foi lá para o campo. E o filho mais velho lá do campo perguntou, o que é isso? E o pai foi ao encontro do filho mais velho. Por quê? Porque o pai, ele oferta a sua graça para o religioso e para o imoral. Para o adolescente que quer viver para si num contexto de rebeldia, de devassidão, de promiscuidade, de ódio, de violência e rancor. E ele vai também na direção desse homem, dessa mulher religiosa, cheia de si, e que se orgulha de suas boas obras. O Pai, a graça do Pai é para todos. A oferta do Evangelho é para todo ser humano. E aí nós vemos que, quando ele vai ao filho mais velho, o filho mais velho fica irado. Irado porque o filho mais novo foi recebido de volta. Eu vou fazer aqui, para poder fechar essa palavra, eu vou citar para você aqui 3 provocações. Eu quero que você nessa noite identifique o que há em seu coração. Que tipo de o que te move na vida? Será que você está sendo movido para distante da presença do Pai? Porque as atrações desse mundo presente estão te seduzindo e te fazendo viver alienado dele, distante até geograficamente dele? Ou será que o teu coração está enganado pela própria religiosidade, pela própria moralidade? Será que você comete o pecado da desobediência do filho mais novo ou da obediência sem alegria do filho mais velho? Será que você é uma pessoa que tem alegria no Pai, no amor do Pai, na graça do Pai, na comunhão do Pai? Você está sentado no banquete do Pai? Você tem alegria em obedecer? Você tem alegria em servir? Você tem alegria em estar em comunhão com o povo do Pai?
Deixa eu fazer para você três provocações rapidinho. Primeiro, a graça salvadora, a graça que o Pai oferta para nós em Jesus, ela dá o direito de Deus de pedir tudo. Uma mulher estava ouvindo a pregação do Tim Keller na sua igreja lá em Nova York. E essa mulher tinha uma raiz presbiteriana. Ela foi criada na igreja, mas não tinha um conhecimento profundo do evangelho. E quando ela ouviu o evangelho pela boca de Tim Keller, ela começou a ficar assustada. E ela procurou o pastor no final do culto. E o pastor, e aí? Como é que você está? O que você entendeu da mensagem? E ela compartilhou. Deixa eu só tentar dobrar aqui minha perna. Desculpa aí, gente. E aí, o Tim Keller perguntou para ela, e ela falou que ficou assustada com a mensagem porque ela nunca tinha escutado que a salvação era tão gratuita e é tão fácil. Basta receber. Eu não preciso fazer nada para receber salvação. Ela cria que a obediência dela era o meio para encontrar salvação. E ela ouviu por Tim Keller que é a salvação que é o meio para ela encontrar a obediência. Nós não obedecemos a Deus para sermos salvos, porque já fomos salvos. Desejamos obedecer. Esta é a obra do Evangelho no nosso coração. Mas aí ela percebeu que esta graça não nos custa nada, mas custa para Deus tudo. E uma vez que custou para Deus o único filho, a vida do seu único filho, uma vez que isso aconteceu, a partir de agora esse Deus que lhe salvou gratuitamente pode lhe exigir qualquer coisa. É como Abraão e Isaac. Está lá, Abraão e Isaac. Isaac deitado, Abraão com um facão na mão, já pronto para poder matar o seu único filho. Ou melhor, o filho da promessa. É como, eu lembro, não sei se foi Martin Lloyd Jones ou alguém falou, é como se Isaac lá deitado olhasse para o pai assustado, com medo, dizendo, pai, não há nada que Deus não possa exigir do Senhor. E é como se Abraão dissesse para o filho, não, meu filho. Uma vez que o amor dele me conquistou, ele pode me exigir tudo. Mas graças a Deus, que a sua misericórdia o alcançou em tempo. Deus, percebendo a fidelidade de Abraão, poupou a vida do seu filho, Isaac. Então, meu irmão, quando você vem para a fé, você precisa entender, adolescente, jovem, você precisa entender que a graça que te salva é uma graça que torna você agora uma propriedade, uma pessoa sem direitos. Um filho mais novo que entra no banquete do pai constrangido. Ele olha para as vestes, eu não mereço isso aqui. Ele olha para o anel, eu não mereço isso aqui. Ele vê as vestes, ele vê a mesa farta, ele vê a dança, a música, ele vê a alegria do povo, ele vê o pai alegre e percebe que tudo isso é graça. Tudo isso é o favor do pai imerecido. E quem vive assim é tão cheio de gratidão, tão cheio de alegria, que agora a obediência não é mais um peso. Segunda provocação. O cristão verdadeiro luta pela santidade acolhendo o amor. Lembra que eu falei que santidade e amor são atributos de Deus distintos, mas não separados, são unidos? Então, é por causa do amor do Pai que eu luto para agradá-lo. É por causa do amor do Pai que eu quero buscar a presença e a comunhão dele. Você, adolescente, precisa buscar a comunhão do Pai, não porque você vai para o inferno se você não buscar, mas é porque ele já livrou o inferno do seu interior. Ele já te conquistou por sua graça. Você volta com gratidão. Então, é isso que nós precisamos manifestar na vida. Gratidão, alegria cristã, e não um peso da religião. E por último, a última provocação que eu queria fazer é o seguinte. Tudo é sobre Jesus. Se você reparar, na parábola, o filho mais novo, ele volta para casa, ele senta na mesa, ele participa do banquete da festa. O filho mais velho, ele fica no campo, o pai o encontra lá, ele não decide entrar na festa. Ou seja, os publicanos e pecadores estavam recebendo a salvação. Estavam recebendo o reino de Deus. E os religiosos, os morais, os cheios de si,
mesmo estando no contexto da religião, mesmo na sinagoga, mesmo na igreja, estavam completamente distantes, não participavam do banquete do Pai. Se você reparar, são 4 personagens aqui nesse texto. Você vai ver que o irmão mais novo representa os publicanos e pecadores. O irmão mais velho representa os fariseus e os líderes religiosos, os escribas. Se você reparar, o pai aqui representa Deus. Mas você repara que quando vou até pedir para o Enoque começar a tocar para a gente poder fechar, senão eu não vou conseguir fechar. E eu sei que o horário já está avançando. Quando o filho mais novo ele volta, o pai já tinha lhe dado toda a herança. Então o filho mais novo, ele não tem mais nenhum direito. Era legítimo que ele falasse, olha, me trata como um de seus empregados, porque eu não sou mais filho. A minha herança é a recompensa da minha filiação. Mas aí, o pai vai lá e pega uma veste nova. O pai vai lá e dá um anel para ele. Um anel que representa a honra, a filiação. Lhe dá uma sandália. Lhe mata um novilho gordo para celebrar o seu retorno. Tudo isso para o filho mais novo foi gratuito. Mas isso teve um custo para alguém, que foi o irmão mais velho. Porque uma vez que o filho mais novo levou a sua herança, tudo que ficou era do filho mais velho. Então aquela roupa era do filho mais velho. Aquele anel também, a sandália também. O novilho era dele. Tanto que ele reivindica com muita raiva, com muita ira. Tu não me deste nem um cabrito, pai. E agora mata esse novilho gordo, novilho cevado. Para esse que estava gastando o seu dinheiro com prostitutas. Ambos controlaram o dinheiro do pai. Um controlou para bem longe, para destruir tudo. O outro queria controlar de perto. Mas ambos estavam distantes do pai, do amor do pai. E esse filho mais velho ficou irado. Esse filho mais velho não aceitou. Ele ficou ressentido de perder a sua veste, de perder o animal para celebrar com seus amigos. Ficou triste de perder tudo aquilo que era direito dele. Mas nós temos, graças a Deus, nós temos um irmão mais velho verdadeiro. Há uma 4ª personagem nessa parábola. O próprio Jesus. Se você for reparar, Jesus está aqui na parábola, representado no irmão mais velho verdadeiro. Porque nós somos os filhos pródigos. Nós somos aqueles que se afastaram da presença do Pai. Nós somos aqueles que abandonaram o amor do Pai. Mas o Pai nos amou tanto que enviou o seu filho mais velho verdadeiro. E ele precisou vir do céu até a terra. E quando ele vem para a terra, nós recebemos de graça uma nova veste. Nós estávamos maltrapilhos. Nós estávamos como mendigos existenciais. Nós estávamos excluídos. Conforme aqueles publicanos e pecadores, estávamos perdidos. Olhávamos para nós e não víamos dignidade alguma. Alienados de Deus. Foi quando o seu filho, Jesus, foi pendurado nu naquela cruz. Foi nesse momento que nós passamos a receber novas vestes. Ele abriu mão da própria filiação, do seu título de filho, para que o título viesse para nós. A Bíblia fala que Jesus, eu comecei nosso culto hoje orando a oração do Pai Nosso, lendo, né, o primeiro versículo da oração do Pai Nosso. Jesus orava Pai Nosso, ensinou a gente a orar assim. Jesus orava Pai, Pai Santo, Pai Justo. Na ressurreição de Lázaro ele disse, Pai, obrigado porque o Senhor sempre me ouve. Mas houve um dia que Jesus orou, Deus meu, Deus meu. Foi na cruz, quando ele estava morrendo por nós.
Ele abriu mão do seu título de filho para que nós pudéssemos receber o título de filho. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus para que nós pudéssemos beber o cálice da alegria de Deus. Jesus foi morto como um cordeiro para que nós pudéssemos entrar na casa do Pai, sentar no banquete do Pai e comer daquele que é o Cordeiro Pascal. Celebrar a comunhão, o pão que representa o seu corpo e o vinho que representa o seu sangue vertido por nós. Para mim, para você não custou nada, para aquele irmão mais novo não custou nada, mas custou tudo para o irmão mais velho. Só que o irmão mais velho da parábola eram os fariseus. Eles eram maus e Jesus estava mostrando para eles: vocês são maus, vocês não conhecem o amor do Pai. Mas Jesus, Ele é o irmão mais velho verdadeiro. E a Bíblia diz que ele viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. E diz em Hebreus 12 que pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Ele se entregou por amor. Ele fez isso para me resgatar. Ele fez isso, ele veio para me buscar. Veja, a parábola do filho pródigo, ela é a terceira de 3 parábolas. A primeira da ovelha perdida, a segunda da dracma, da moeda perdida, a terceira do filho perdido, ou dos filhos perdidos. Veja que o pastor vai atrás da ovelha perdida, a mulher vai atrás da moeda perdida, e você espera, lendo pela primeira vez, que pelo menos ou o pai, mas principalmente o irmão mais velho, mais jovem, mais viril, pudesse se movimentar em busca do seu irmão perdido. É como se ele falasse assim: pai, meu irmão perdeu a noção, está perdido, cara, foi embora, largou tudo. Eu vou atrás dele, nem que isso me custe a minha vida, nem que eu sofra por isso. Mas aquele irmão mais velho não é retratado na parábola como alguém que vai à busca do seu irmão mais novo que se perdeu. Mas Jesus Cristo é o irmão mais velho verdadeiro que veio do céu à terra para nos buscar. Ele disse: eu vim para buscar o que se havia perdido. Eu vim para os que estão doentes. Eu vim para dar vida e vida em abundância sobre aqueles que morreram em si, numa vida para si. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus pode ser visto na parábola, não apenas contando a parábola, mas sendo o irmão mais velho verdadeiro e removendo de nós, pelo poder do Evangelho, as categorias humanas de um homem distante ou de um homem espiritualmente morto dentro da igreja, orgulhoso das suas boas obras, que divide o mundo entre bons e maus. Não, quem anda certinho é bom, quem faz alguma coisa errada está fora, cheio de orgulho. Jesus vem para salvar aqueles que se perderam, na religião ou fora dela. Fora da religião, você não quer obedecer, porque você não quer o amor do Pai. Na religião, você obedece para ser aceito pelo Pai, mas é só no Evangelho, que porque você já foi aceito pelo Pai, você deseja obedecer. Aleluia. Amém? Tudo é sobre Jesus. Eu quero encerrar citando para você aqui onde Jesus é visto. Jesus pode ser visto em toda a Escritura. A Escritura é sobre Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou repetir. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou repetir. A Bíblia é a palavra de Deus. Diga aí, a Bíblia é a palavra de Deus. E como disse Spurgeon, cada página da Escritura é uma estrada que aponta para Cristo. Jesus é visto na parábola, mas Jesus pode ser visto também em toda a Bíblia. Veja, Jesus é o melhor Adão, que passou pelo teste do jardim como não passou o primeiro Adão, e cuja obediência nos é transferida, conforme está em 1 Coríntios 15. Jesus é o melhor e superior Abel, que o seu sangue inocente foi derramado, mas o sangue de Jesus não clama por condenação, e sim por perdão, como está em Hebreus capítulo 12, versículo 24. Jesus é o verdadeiro e melhor Abraão, que recebeu o chamado de sair do seu lar confortável e deixar tudo o que lhe era familiar,
para salvar o mundo, como está em Hebreus 11:8. Jesus é o verdadeiro e melhor Isaac, que foi oferecido por todos nós, como está lá em Gênesis 22:12. O que Abraão teve que fazer foi oferecê-lo para matá-lo, mas quando Deus, o Pai, subiu aquele monte do Calvário com o seu filho, não houve uma voz do céu que lhe disse: olha, não estenda sua mão sobre ele. Jesus é o Isaac que realmente foi oferecido por nós. Jesus é o verdadeiro e superior Jacó, que lutou com Deus e levou o golpe da justiça que merecíamos, de tal forma que nós, assim como Jacó, recebêssemos apenas os ferimentos da graça para que nos despertasse e nos disciplinasse. Jesus é o verdadeiro e maior José, que perdoa aquele que o traiu e agora, à direita do rei, usa o poder que tem para salvar aqueles que o traíram. Nós. Jesus é o verdadeiro e melhor Moisés, que fica na brecha entre Deus e o povo e nos traz a melhor aliança, como está em Hebreus 3. Jesus é o verdadeiro e melhor Jó, que foi realmente o máximo de sofrimento inocente e que no final dos seus sofrimentos ora por eles, por aqueles amigos malucos que tinha para que Deus os salve, como está lá em Jó capítulo 42. Jesus é o verdadeiro e melhor Davi, cuja vitória pelo seu povo vem para eles mesmo que não tenham levantado um dedinho para obterem tal vitória. Como lá na vitória de Davi sobre Golias, que livrou o seu povo da vergonha e da destruição. Jesus é a verdadeira e superior Esther, que não apenas se arriscou a perder o palácio, que não apenas arriscou a perda da vida pelo seu povo. Jesus é a Esther que realmente perdeu o palácio e realmente perdeu a vida por nós. Jesus é o verdadeiro e maior Jonas, que foi jogado fora do barco da vida para que a ira de Deus terminasse. Foi lançado na tempestade para que pudéssemos ser salvos e trazidos a bordo. No entanto, ele foi para lá, para o ventre da terra, mas saiu de volta. Aleluia. Jesus é a verdadeira rocha de Moisés, que foi abatido pela justiça de Deus para que pudéssemos beber da água da vida. Jesus é o verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro templo, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro profeta, o verdadeiro rei. Ele é o máximo da luz, ele é o pão da vida, ele é o cordeiro da Páscoa, ele é o príncipe da paz, ele é a raiz de Davi, ele é o autor e o consumador da fé. A Bíblia não tem a ver comigo, a Bíblia não tem a ver contigo, a Bíblia tem a ver com Jesus. Eu quero orar por sua vida nessa noite. Você vai ser capturado pelo amor de Deus quando você reconhecer que apenas Jesus pode te dar vida e vida com abundância. Você adolescente que está vivendo distante da presença do Pai. Você que abandonou para viver relacionamentos que estão destruindo a tua alma, a tua existência. Você que está sendo influenciado por amizades que estão matando o amor do Pai no teu coração. Você que está se metendo com vícios como bebida, como drogas, que estão consumindo a sua alegria e te enchendo de vergonha. Eu quero convidar você nessa noite para um autoexame, para cair em si e descobrir que no amor do Pai, na graça do Pai, você tem acolhimento, você é recebido de volta. Você pode vestir as novas vestes que o irmão mais velho deu para você com amor e com alegria, não com ira. Você pode voltar para a presença do Pai. E você que está vivendo na religião, orgulhoso das suas boas obras, você que compara as pessoas e se compara com elas, você que não pode ouvir uma crítica, você que acha que é melhor porque você é de esquerda ou porque você é de direita e fica desdenhando da opinião diferente da sua, você que perdeu a capacidade de conviver com o próximo e com o diferente, você que é uma pessoa que só encontra felicidade na autoafirmação e no aplauso dos homens, eu quero dizer para você, você precisa conhecer o amor do Pai. Você precisa descobrir que o Pai quer derrubar essas categorias humanas do seu coração
E Ele quer estabelecer o Evangelho, o poder do Evangelho que muda o coração. Tem muita gente que fala, Enoque, que a salvação é pela graça, por meio da fé. Eu sou salvo sem mérito nenhum, mas é só informação. O coração não se move mais em alegria. Isso não lhe leva mais a viver para a glória de Deus. Não lhe leva mais a viver para servir as pessoas. Ele simplesmente agora entrou na religião e foi carcomido pelo espírito da religião. Quando não, outros que se perdem no caminho e vão para longe da presença do Pai e do amor dele. Mas eu convido você nessa noite. Eu convido você nessa noite a voltar ao início de tudo, a se reencontrar em Cristo e no Pai, a receber o amor dele, a sua graça e encontrar a centralidade da vida, que é Jesus. Jesus é o centro. Jesus é o autor e consumador da fé. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o teu Senhor, ele é o teu Salvador. Ele deu a vida por você e ele te chama de volta para a vida, em nome de Jesus. Que essa palavra possa alcançar o coração daquele que está me ouvindo nessa noite. E eu quero orar por tua vida agora. E logo após vamos fazer a última canção da nossa transmissão. Que Deus te abençoe com essa palavra. Que você descubra que não é fora da religião, nem na religião. É no Evangelho. É na graça. É no amor do Pai. Em Cristo Jesus. Oremos. Pai, revela o teu Filho ao coração que está agora nos ouvindo e nos vendo. Pai, traz salvação. Traz liberdade. A liberdade verdadeira. Não a liberdade da religião. Que nos faz dizer não com medo do inferno, mas a liberdade da graça, a liberdade do Espírito, a liberdade do Evangelho, que nos faz dizer não com a alegria de quem encontrou algo melhor, um prazer melhor, um relacionamento melhor, uma casa mais aconchegante, onde há uma mesa posta, onde eu posso sentar e ceiar com Ele, com meu Salvador, com meu irmão mais velho que entra na casa para ceiar comigo. Ele bate a porta e entra para aquele que abriu a porta e ele ceará, ele ceará conosco. Obrigado pela presença viva de Jesus nesse lugar. Obrigado porque esta casa está sendo invadida pela presença viva do ressuscitado, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado porque nós vivemos nele. Nós estamos nele. Quem está nele, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Aleluia. Eis que tudo se fez novo. E vivendo novidade de vida, vivemos amor e santidade, com gratidão e alegria. Porque isso é viver na tua presença, Pai. Revela o teu Filho para esse que está nos ouvindo. Revela o amor. Atrai para o teu Evangelho poderosamente. Muda o nosso coração pelo teu Evangelho. Abençoa o teu povo nessa noite. Derrama a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor. Em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Com a graça de Deus. Adolescentes, eu amo vocês. Grande beijo. Nós estamos juntos sempre. Se Deus quiser, vamos voltar a estar juntos em breve. Vai ser assim, eu creio. Amém. Deus abençoe. Vamos cantar. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero
ver.